Nós estamos aqui com mais um Patruscast, o podcast da Patrus Transporte. É alegria muito grande receber a Janaína do nosso RH. Janaína, o meu coração está aquecido por você estar aqui, por um motivo muito simples, entendeu? Muito simples. Você está representando o que a Patrus tem de mais importante, o RH. Então são 11 anos de empresa. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós do que é trabalhar na Patrus, a sua experiência, como você chegou na empresa. Então vamos lá, a palavra é sua. Obrigada, Marco Antônio, também estou muito feliz de estar aqui com você e realmente é uma satisfação poder conversar um pouco com você sobre a minha história na empresa e outras pessoas também conhecer a minha trajetória e se inspirar de alguma forma, né? Eu vim trabalhar na Patrus por indicação da Fernanda Cassiano, nós somos amigas há muitos anos, de faculdade, e aí ela me falou da Patrus, né? E na época eu precisava de uma analista na manutenção de frotas. E eu fui trabalhar na manutenção de frotas para controlar o custo das carretas, né? Então eu fazia o custo das carretas, do tanque de combustível. E fiquei na manutenção por mais ou menos um ano, até que teve o primeiro recrutamento interno na Patrus para a área administrativa. Foi o primeiro. Peraí, repete. O primeiro o quê? O primeiro recrutamento interno para a área administrativa. Então você saiu da área da manutenção, da área operacional, para a área do RH. Do RH. Só que foi recrutamento interno. E aí, na época, eu liguei para a gestora do RH, que era a Bárbara. Okay. E aí eu falei com ela, ô Bárbara, eu vi que saiu um recrutamento interno e eu gostaria de entender como que funciona. E aí ela falou assim, olha, Janaína, ela me explicou e falou assim, mas você entende que alguém aí na manutenção tem o perfil para concorrer a essa posição? Eu falei, sim. Aí ela falou, quem? Eu falei, eu. E aí eu me candidatei, teve as etapas de prova, prova técnica mesmo, embora eu nunca tivesse trabalhado na área, né, era para trabalhar na época dentro do RH na área de cargos e salários, porque a gente iria implantar o cargos e salários na Patrus. E aí eu fiz entrevista com várias pessoas, né, da área, inclusive com a própria Marina, e fiz com a Elaine, que era gestora da área. E a Elaine entendeu que, embora eu não tivesse trabalhado na área, eu passei nas provas técnicas. E ela entendeu que eu tinha o modelo mental que ela precisava, apostou, né, em mim, me desenvolveu na área de cargos e salários. Depois teve um outro recrutamento interno para o RH. Aí eu fui para o RH. Fiquei no RH um bom tempo com a Raquel, e aí depois eu fui para a área de consultoria, fiquei na consultoria, e agora em 2020 teve um recrutamento para a coordenadora do Espaço Gente de Contagem, e eu participei também, fui selecionada e fiquei no Espaço Gente de Contagem até agora em 2023. Aí agora que eu voltei de licença maternidade, a Érica, que é a nova gestora, né, de RH, me convidou para voltar para o corporativo e assumir a coordenação de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, de uma forma bem resumida, a minha trajetória na Patrus é essa. E aqui na Patrus, Marco, eu fiz transição de carreira, porque a minha formação ela é em comércio exterior. E eu trabalhei anteriormente, né, a Patrus em algumas multinacionais na área de comércio exterior. Entendi. Inclusive na Localiza, na área de franchising. Você trabalhou? Trabalhei. Eu não sabia que você tinha trabalhado. Trabalhei na área do franchising, com evasão de divisas. O que quer dizer evasão de divisas? Eu fazia o controle das franquias do Mercosul, para ver se todos os carros de fato que eram alugados, era feito contrato e a gente estava recebendo, para ver se não tinha algum desvio, digamos assim. Entendi. Muito bom, então você tem uma trajetória bacana, mas então fala um pouquinho do seu lado pessoal. Você falou do lado profissional e do lado pessoal.
Eu sou casada, tenho um filho, né, o Davi, que semana que vem completa 11 meses. Ah, tá. Né, um bebezinho. E minha vida pessoal, ela... Tem marido? Tenho marido, tenho filho, meus pais são vivos, tenho meus irmãos, né, tenho 3 irmãos. E moro, né, próxima a Patrus. Interessante, Marco, que eu sempre trabalhei muito longe de casa, muito longe. Então eu trabalhei na Fiat em Nova Lima, trabalhei na Localiza lá no centro de Belo Horizonte, e trabalhar aqui na Patrus para mim é muito bom, porque eu tô a 15 minutos da minha casa. Muito. Então, pessoalmente é uma vida tranquila. Entendi. Então vamos lá. Agora eu vou entender por que você está sendo entrevistado. O que aconteceu? Então, há alguns meses, acho que há muitos meses, né? Eu não sei há quanto tempo. Teve acho que saiu no Patrus, né? No Notícias, quem gostaria de participar do Patrus Cast. E eu me inscrevi. E aí, né, contando de hoje, né, Estela? A Estela falou assim, Janaína, o Marco quer conversar com você sobre o Patrus Cast. E eu falei com ela, tá bom, a hora que for você me avisa. Aí ela falou, olha, vai ser por volta de 15 horas. E aí ela falou assim, em frente à sala, né, do Gilson, lá no auditório. Eu falei assim, mas já é para gravar? Porque eu achei que você ia me entrevistar para saber se eu era uma pessoa interessante para participar do Patrus Cast. Não, além disso, tem um detalhe nessa história. Não, nós nos encontramos. Sim, essa semana, né, nós tivemos de forma digital. De forma digital, via Teams, né, nós fizemos uma entrevista. Olha que interessante, né, a gente aqui entrevistando um potencial candidato de Fortaleza, né. Então, você imagina. Sim. Então, antigamente ele tinha que pegar um avião. Ir lá antigamente conhecer. Você tinha que pegar um avião. Sim. E hoje você consegue fazer tudo de forma remota. Sim, a tecnologia, Marco, ela diminui distâncias, né? Isso é bem interessante e agiliza muito o nosso trabalho no RH. Muito bem. O que é? Repete, por gentileza. A tecnologia diminui distâncias e agiliza o nosso trabalho no RH. Silvio César, pay attention, preste atenção. Agora vamos lá. Sim. Me conta mais aqui um ponto interessante nessa história toda, é o seguinte. Na Patrus, são 11 anos. 10 anos. São 10 anos? Vou fazer 10 anos, isso. Desculpa. 10 então, anos. me conta uma história bacana que você teve aqui na empresa, compartilhar para nós aqui. Eu vou compartilhar 2 histórias. As histórias profissionais, Omar, são sempre muito, muito boas, que não é à toa que eu estou aqui há 10 anos. O que eu mais percebo na Patrus, o Marco Antônio, e que foi o que mais me chamou a atenção na Patrus e que faz com que eu permaneça até hoje aqui. Os valores da Patrus, eles são de fato vivenciados diariamente. Isso faz com que eu permaneça na Patrus, porque eu tenho uma trajetória antes, né? Eu tenho 41 anos, eu não falei, né? E assim, eu tenho uma experiência profissional anterior a esses 10 anos de Patrus. E a Patrus realmente é uma empresa em que os valores, eles não estão grudados na parede. E eu sempre falo isso com os profissionais que eu entrevisto. Eu falo, olha, a Patrus é uma empresa que pratica os valores. E em relação à história, eu vou contar 2, uma com a Marina, como a gente falou, né? Todos nós que conhecemos a Marina temos uma história com ela, e vou contar uma com você também. Comigo, eu não estou lembrado não. Mas tem. Com a Marina, o Marco Antônio, é uma história pessoal. Em 2016, eu fiz uma cirurgia, e aí no dia que eu tive alta do hospital, né, foram alguns dias, e aí no dia que eu cheguei em casa, ela ligou no meu celular. E eu tava assim, bem fraquinha. Aí eu falei assim, oi Marina, tá precisando de alguma coisa? Porque eu não sabia que ela sabia que eu estava doente. Aí ela falou assim, ô Janaína, eu quero saber como é que você está. Aí eu falei, eu tô te recebendo alta hoje. Ela, não, tá, tudo bem, conversou um pouco, falou algumas palavras. E passou algumas horas, chegou lá em casa um motorista da Patrus, com um monte de pães, um monte mesmo, mais de 50 pães, que ela mandou
para que eu pudesse receber quem fosse me visitar. Eu achei isso de uma delicadeza. Ela falou assim: Janaína, eu não quero que você se preocupe com nada, nem com as visitas que vão na sua casa, eu quero que você se recupere. Então você vai fazer o seguinte: você vai congelar esses pães, quando as pessoas forem, você pede, né? No caso a minha mãe estava comigo, você pede a sua mãe, ela descongela e você recebe as visitas. E assim foi feito. Todos que iam lá em casa, eu pegava os pães que a Marina me deu e servia um café, né, para as pessoas. Então a minha história com a Marina pessoal é essa. Ela sempre foi muito delicada, né, o Marco Antônio. Então acho que essa é uma das, né, que a gente tem com ela. A gente tem várias histórias com a Marina. Essa para mim foi novidade. Marcelo vai gostar de ouvir essa aí. Interessante, não é? Que é uma coisa que a gente, assim, não pensa em fazer pelo outro, né? Então ela quis me deixar o mais descansada possível em casa, porque sempre que a gente vai receber alguém, a gente quer fazer um agrado, né? Uma mesa para a pessoa. E ela já tinha pensado em tudo e mandou entregar lá em casa esses pães. E a história que eu tenho com você, ela foi na pandemia, em 2020. Minha memória é muito boa, tá, Marco? Não, a minha também é boa, porque tem minhas verdades e as minhas mentiras, entendeu? Meu cérebro ainda tá, entendeu? Tá com o efeito do Covid ainda. Tá, mas eu acho, não sei se você vai se recordar. Se você não se recordar, pode falar a verdade. Não, vou falar a verdade. Tá bom. Vou mentir. Em 2020, no auge da pandemia, no auge mesmo, a gente não sabia como trabalhar remotamente, aquela loucura que foi. Eu estava em Juiz de Fora e teve um lockdown lá, em Juiz de Fora. Okay. E aí eu tenho um hábito que todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu sempre ponho uma música para eu escutar. Todos os dias eu faço isso. E aí, cada dia uma música varia. E aí eu acordei em Juiz de Fora e escutei uma música do Raul Seixas que chama Tente Outra Vez. E na hora que eu ouvi essa música, que eu terminei de escutar, eu falei assim: eu vou mandar essa música para o Marco Antônio. Só que eu estava muito sem graça, porque não é o meu perfil fazer isso. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, te pedindo desculpa por mandar para você uma música. E eu te mandei essa música bem cedo, porque eu a música Tente Outra Vez. E aí? E aí, acho que era umas 10 horas da manhã, eu estava até na reunião lá com o Leonardo e o Wilde na época. E aí você me ligou e falou assim: você me mandou uma música. Por que você me mandou essa música? Você me fez essa pergunta. E eu não esperava a sua ligação. E aí eu te falei na época os motivos que eu tinha te mandado a música e você falou que gostou muito. Não, gente, eu adoro música popular brasileira. Possivelmente, eu devia estar passando por um momento difícil, porque todos vivemos esse momento do lockdown. Então, quando você está com algum problema, a minha percepção ouça música popular brasileira. A melhor coisa que tem é acordar e ouvir música popular brasileira. Acaba te motivando, acaba te gerando energia para vencer os obstáculos. Então, quando você mandou essa música, para mim eu devia estar com algum problema, devia estar desanimado, devia estar depressivo, entre aspas. E aí chegou aquela música. Como é que é, Estela? Eu anotei. Tente outra vez. Isso. E eu anotei o trecho que eu falei com você. Posso ler? Claro! Você perguntou por que você mandou essa música. Eu falei assim: Marco Antônio, a música fala assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Com certeza. Se você lembrar, se você tiver o seu WhatsApp vivo, que eu perdi meu WhatsApp, para lembrar a data especificamente disso. Certamente eu tenho. Com certeza, o GES foi testemunho, nos ajudou muito, o Dr. GES nos ajudou muito. Ele é até um candidato para a gente entrevistar, ele tem muita história boa para contar. E viu a dificuldade, o próprio Maurício Tomano, o próprio Silvio, o Wilde, e assim vai. Então, naquele momento muito difícil. Então, quando eu recebo isso assim, eu vejo muito uma simbologia. Sim. Então eu tenho muito essa questão de simbologia. Então, tipo assim, não desanime não, que a gente... Exatamente. Em momentos difíceis passa e a gente consegue vencer. Então, isso. Fica o meu agradecimento novamente aqui, né?
em relação à questão da música. Eu acho bacana quando você vê alguma coisa de alguém que lembra essa pessoa e a gente manda ou a gente recebe. Assim, eu acho essa história bacana, por isso que eu te liguei, não há a menor dúvida. Mas tem um detalhe aqui, eu vou te colocar até um ponto interessante. Você está aqui sendo entrevistada. Nós tivemos o quê? Vamos lá. Você teve uma transição de carreira, você pode usar esse termo? Transição de carreira? Você saiu da manutenção para o RH, do RH você passou por várias áreas dentro do RH. Você trabalhou na manutenção com quem? Tiago? Não. Júlio? Não, com a Daniele. Com a Daniela, estou lembrando. Agora lembrei. Você vê, a própria Daniela, tem quanto tempo que eu não vejo a Daniela? A Daniela tem um papel nosso aqui na nossa empresa também. Então, fale de um líder, é onde eu queria falar. Qual o líder que te marcou aqui dentro da empresa? Olha, o Marco Antônio, eu vou falar de pessoas que inspiram, porque líderes foram muitos e ainda estão aqui, né? Então, a Patrus, ela tem muitos líderes inspiradores. No entanto, como referência de liderança, de gestão, de pessoas, eu vou citar o nosso corpo presidencial, que é composto pelo Marcelo e por você, e pela Marina, que sempre vai ser uma inspiração. Então, você e o Marcelo, para mim, são referências. Eu sou fã mesmo de vocês. Eu estive com o Marcelo no dia da entrevista também. Eu falo que a gente tem poucas oportunidades de expressar realmente o que a gente pensa de vocês, né? Sem parecer que a gente está sendo clichê ou algo, né, pejorativo, mas vocês de fato inspiram a gente a continuar nessa empresa, a dar o melhor, a fazer o melhor, porque a gente percebe que vocês olham cada um dos funcionários como pessoas, não como um CNPJ, não como um CPF ou uma matrícula. Vocês conhecem as nossas histórias, conhecem pelo nome, e isso para mim é inspirador. Então, parabéns por ser assim. Não é à toa que você está aqui hoje. Por quê? Porque nós tivemos a entrevista, eu adorei a sua participação na entrevista. Ai, que bom. Até falei com a Érica, por acaso eu encontrei com a Érica antes de vir para cá e falei que está ali te entrevistando. E você se candidatou. Sim. Você se candidatou, ou seja, você tomou a atitude, né, Estela, de querer participar aqui e contar um pouco da sua história aqui no Patrus. Então, você colocou a questão de nós líderes, eu e Marcelo como líderes. Então, bacana a forma que você colocou, ficou claro que veio do coração. Sim. Ficou claro que você falou com muito amor, você falou com muita... um sentimento que eu mais gosto, que é o sentimento de você estar aprendendo com as pessoas. Eu convivo com as pessoas e eu gosto de aprender e gosto de aprender com as pessoas. Quando a gente convive com pessoas que são diferenciadas, a gente aprende muito. Então eu sempre gosto de ressaltar que ande com gente boa, ande com gente melhor que você, porque você vai acabar evoluindo. Então, fica aí a grande mensagem. Vamos lá. Você me falou também que você também já viajou muito pela Patrus. Sim. E aí, conta um pouquinho das suas viagens. Eu conheço quase todas as unidades da Patrus. Eu só não conheço a região do Rio. Do Rio, realmente, eu não tive oportunidade. Mas nas unidades de Minas, quase todas. Nordeste, Sul e Espírito Santo. Então eu já rodei bem pela Patrus, viu, Marco Antônio? Fazendo o quê? Fazendo o papel de RH, que é o mais importante, que é estar presente na operação, ouvindo os nossos clientes internos, né, são os colaboradores, e também ouvindo os gestores, ver qual é a necessidade daquela unidade, ver o que se passa e ver o que nós, enquanto corporativo, podemos proporcionar de melhor para aquele público específico, né? Então é muito importante que a gente esteja na ponta
para entender o que de fato se passa para além do computador, né? Então, a Assunção falou comigo que ele era o profissional da Patrus que mais conhecia as unidades. Estou chegando à conclusão que pode ser que você conheça mais do que ele. Inclusive, já viajei com a Assunção. Ô, louco meu! Agora... Já peguei carona com ele. Já? Já. Ah, muito bem. Você estava no que a gente chamava, ou chama, de RH itinerante? Isso. Essa era a expressão da época? Era e essa ainda está vivo ou tá, não? sempre é vivo, né? Agora o RH, o Marco Antônio, ele passou por uma reformulação e ficou muito boa, que foi separar, né, a área de consultoria, que é a área que eu fazia parte, que hoje a Raquel é a coordenadora, da área técnica, né? Então, hoje, da forma que está estruturado, está muito bom, né? Nós temos a área de consultoria que é ativa nas regionais, as consultoras são muito competentes, então elas trazem as demandas, a gente tenta atender o mais rápido e brevemente possível. Então, a estrutura do RH hoje está muito boa. Muito bom. Eu gosto de participar do time. Tá vendo, Érica? Kátia, isso vem da gestão da Kátia? Eu acredito que sim, porque teve essa reformulação, né? E aí, na verdade, eu acho que começou lá com a Bárbara, com a Kátia, e agora a Érica está dando continuidade a esse excelente trabalho, né? Ou seja, a Patrus está em processo de evolução. Sempre, de né? aprendizado. Sempre. Agora tem um detalhe interessante. Qual foi a última unidade que você visitou? Nossa, será que eu vou lembrar? Então você não está visitando. Desde que eu vim para a coordenação de contagem, né? Entendi. Eu não visitei mais, então desde 2020. Entendi. Eu sei que foi na pandemia, né? Porque foi lá em 2020. Então, se eu não me engano, deve ter sido Juiz de Fora, foi alguma aqui em Minas mesmo. Mas eu acho que foi Juiz de Fora. Mas hoje tem uma forma de visitar a unidade. Lembrei qual foi a última unidade. Olha que interessante. Ipatinga. Foi a última unidade. E hoje o RH pode visitar de forma digital. Digitalmente a gente visita todos os dias, né? Várias. Muito bom. Vamos lá. Então, já que nós falamos de liderança, fale um pouquinho da característica do líder. Uma boa característica de um líder, Marco Antônio, é o líder que está com a sua equipe. Então, eu acho que fazer uma gestão próxima ao liderado é de extrema importância. Então, hoje eu tenho uma equipe de 8 pessoas e eu sei a necessidade de cada um deles e sei que a equipe ela é diversa, cada um tem a sua personalidade. E um bom líder tem que entender que uma equipe multidisciplinar, com características específicas de cada um dos liderados, ela é que faz um bom time, né? Pessoas diversas. Isso, para mim, é extremamente importante, a gente entender cada um dos liderados e extrair o que eles têm de melhor para dar o resultado que a gente precisa. Muito bom. Eu gosto de ressaltar que a gente, num time, tem que ter pessoas com competências diferentes, perfis Exatamente. diferentes. Então, muito bom. Vamos lá. E aí? Um livro que te marcou? Um livro, A Menina que Roubava Livros. Louco, esse eu não conheço. Não, é muito bom. O Menino do Pijama Listrado. Eu gosto muito de livros que fala sobre a época do Holocausto, sabe? Eu acho legal. Gosto de ler sobre isso. Na verdade, não é estranho o nome. Mas vamos lá. Um desafio. Um desafio, profissionalmente falando? Pode ser profissionalmente, pode ser pessoalmente, pode ser aprender a cozinhar, pode ser aprender Cozinho muito bem, sabia? Cozinho. Então, a gente podia organizar um evento aqui social aqui, você ser a cozinheira. Posso. Faço bastante coisa boa. Qual foi a pergunta? Desculpa. Falei, um desafio. Um desafio. O que você tem de meta? Marco Antônio, eu
passei aí por um período de licença maternidade. Sim. E hoje o meu desafio, pessoalmente falando, mas que está ligado ao profissional, é me atualizar em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu comecei a fazer uma pós, tem gente que está falando que eu sou meio doida, porque com criança, né? Mas eu comecei a fazer uma pós em psicologia organizacional, porque a Érica me confiou, né, essa missão de ser coordenadora do recrutamento, seleção, do treinamento e desenvolvimento. E eu quero me atualizar, eu quero me capacitar para não decepcionar a empresa. Muito bem. Eu sempre falo que a gente tem que desenvolver o intelecto e tentar em processo constante de aprendizado. Sim. Entendeu? Então a pessoa tem que ser curiosa, a pessoa tem que buscar informações. Eu gosto bem de aprender. Tem um amigo meu que falou comigo, viajou comigo, ele falou assim, mas Antônio, e ele é professor de Química, de Matemática, ele falou assim, mas Antônio, eu não conheço uma pessoa que tem tanta vontade de aprender igual você. Então eu achei que ele me deu um bom olhar, um bom feedback, é verdade, ele tem que estar em processo. Nesse mundo digital, nesse mundo em transformação, sim, você tem várias formas de aprender. Então, digitalmente, nós temos o nosso famoso YouTube. Aqui, te contar uma curiosidade sobre mim. Eu sou professora de matemática financeira. Ô, louco, meu! Descobrimos um talento. Rafael Rossi, cadê você, Rafael? Você acredita? Vai dar aula de HP 12C. Isso mesmo. E aí, eu... já dei algumas aulas, assim, eu não estou, atuando como professora, mas na PUC de Contagem eu já dei bastante aula de matemática financeira e vira e mexe, alguém de lá me convida para participar das bancas examinadoras do trabalho de conclusão de curso. E a Larissa, que também participou do PatrusCast, eu estava na banca avaliadora quando ela apresentou o trabalho dela de conclusão de curso. Muito bem, então nós temos que usar umas coisinhas assim. Muito bacana a sua história. Olga, temos um talento para nós usarmos. A Olga sabe. No nosso curso de jovem aprendiz. Eu era professora de matemática dos jovens. Parabéns. Top, muito bom. Então, para finalizar, sim, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto que você quer ressaltar? Sim, eu quero falar para os colaboradores da Patrus que eu, dentro da Patrus, sou fruto do recrutamento interno. Então, não como dica, mas realmente como um conselho, estudem, se capacite, esteja atento às oportunidades. O recrutamento interno, ele é muito bem feito, ele é legitimado, ele é validado pelos nossos diretores, pelos nossos presidentes. Então, confie no RH, confie no seu talento, no seu potencial, no seu perfil, e você querendo crescer na Patrus, certamente terá oportunidade. Porque eu tive. Eu entrei como analista, estou como coordenadora por causa do recrutamento interno. Bom, muito obrigado pelas suas palavras. Você falou um dos pontos que eu mais valorizo dentro da empresa, gerar oportunidades. Sim. Isso nos motiva a ser empreendedor. Isso nos motiva a enfrentar os desafios de uma atividade empresarial, porque nós estamos transformando vidas. A gente vê pessoas que entram como jovens e acabam evoluindo dentro da empresa. A gente vê gente que entra que não tinha qualificação profissional, aprendem na Patrus e constroem uma carreira super bacana. Então, um dos pontos fortes da Patrus, no meu olhar, é gerar oportunidades. Esse é um caso típico que a Patrus gerou oportunidade. Então, muito obrigado por participar do nosso PatrusCast. Agradeço pela aula de RH, entendeu? Porque você realmente é uma verdadeira professora. Muito obrigado. Obrigada. Então, muito obrigada. Até o próximo PatrusCast. Tamo junto. Obrigado.